Toda existência humana inaugura-se um território de infinitas possibilidades. Ao nascer, a criança não habita apenas o espaço físico, ela habita o império da própria imaginação. Para a mente infantil, a vida não se apresenta com as amarras das convenções sociais ou com o peso das limitações materiais. Tudo é plasticidade, descoberta e brinquedo. O mundo exterior é assimilado não pelo filtro do julgamento, mas pela pureza da experiência direta. Nessa fase inicial, o corpo não é apenas uma barreira, mas o veículo pelo qual a alma explora o seu universo. Contudo, o tempo avança de forma inexorável, e com o amadurecimento, a realidade se impõe. As barreiras invisíveis do mundo adulto começam a crescer, muitas vezes sufocando as oportunidades e estreitando os caminhos que antes pareciam infinitos. É no limiar dessa transição entre o lúcido e o real que o ser humano passa a reparar os detalhes. E é precisamente na má interpretação desses detalhes que reside a gênese do preconceito. Crescer significa, em larga escala, aprender a categorizar o mundo. No entanto, o olhar que se educa para notar as diferenças frequentemente se esquece de aprender a acolhê-las. Quando a sociedade se depara com a raridade e com a vulnerabilidade, sua primeira reação, historicamente movida pela ignorância, tende a ser o distanciamento. No contexto da genodermatose, condições raras que afetam a pele, como a epidermólise bolhosa, a ictiose, a xeroderma pigmentoso e a displasia ectodérmica, a pele deixa de ser apenas um manto protetor do organismo e passa a ser injustamente o elemento que define o indivíduo aos olhos do senso comum. O isolamento decorrente dessa dinâmica não se restringe à dimensão geográfica ou sanitária. Ela se desdobra em três camadas profundas e dolorosas. O primeiro, o afastamento provocado pelo medo infundado do contágio ou pela aversão estética. Segundo, a ausência de laços afetivos recíprocos fora do núcleo familiar, gerada pela hesitação do outro em se aproximar. E 3. O peso interno de se sentir inadequado ou segregado em um mundo que supervaloriza e padroniza a simetria visual. Esse isolamento triplo é, sem dúvida, a pior herança que a falta de informação e o julgamento precipitado podem deixar para as próximas gerações. Para compreender a raiz do preconceito, é preciso recorrer à distinção filosófica entre a opinião superficial e o conhecimento verdadeiro. O senso comum opera na superfície das coisas e se contenta com a primeira impressão e reage por meio de mecanismos automáticos de defesa ou rejeição. Ele se coloca como um muro opaco entre a atenção genuína e a busca pela verdade. Quem criminaliza com o olhar está, na verdade, revelando a miopia intelectual e moral. Reduzir a totalidade de um ser humano à sua condição dermatológica é um erro de categoria existencial. Pessoas com genodermatose nascem, crescem e evoluem. Sua jornada existencial acontece eminentemente além da pele. O corpo pode manifestar a fragilidade da matéria e a severidade de uma herança genética sem cura, mas a dignidade e a capacidade de amar, criar e existir dessas pessoas permanecem intactas, intocadas pela patologia. A filosofia perde o seu valor se não se traduzir em ética prática. Diante da constatação de que o preconceito é uma construção social e psicológica, a responsabilidade de desconstruí-la recai sobre cada indivíduo. Não basta ser um observador passivo da dor alheia. É necessário adotar uma postura ativa de mudança. Estender as mãos e oferecer carinho não são atos de mera condescendência ou piedade, mas de justiça fundamental. Significa reconhecer no outro a mesma humanidade que habita em nós. Quando a sociedade se dispõe a buscar a informação correta, o medo desaparece e dá lugar à solidariedade. O conhecimento liberta o sujeito que julga e acolhe o sujeito que é julgado.
O verdadeiro diagnóstico social, as doenças genéticas de pele, possuem causas estritamente biológicas. São as falhas na síntese de proteína, mudança no DNA, herança cromossômica. Elas não escolhem quem afeta e não transmite pelo toque, pelo abraço ou pelo convívio social. O diagnóstico é claro, e a ciência trabalha continuamente para oferecer pequenos tratamentos que garantam mais conforto e qualidade de vida a essas pessoas. Contudo, o diagnóstico mais urgente a ser feito é o da nossa própria miopia social. Como bem sintetiza a máxima popular de profunda sabedoria ética: o preconceito é contagioso, a doença não.